E na terceira fase da Operação Carne Fraca, a Polícia Federal prendeu o ex-presidente global da BRF e mais 9 pessoas. A nova etapa, batizada de Operação Trapaça, investiga se a BRF fraudou laudos sobre a presença de bactérias em alimentos para exportação. 3 unidades de produção de carne de aves da BRF, que é dona das marcas Sadia e Perdigão, foram alvo de busca e apreensão nesta segunda-feira. 2 em Goiás e 1 no Paraná. Segundo os investigadores, laudos sobre a presença de bactérias em carnes de frango e de peru foram fraudados por funcionários da BRF e de laboratórios especializados. Um dos objetivos seria garantir a exportação dos produtos. As investigações começaram a partir do relato de uma ex-funcionária da BRF de Rio Verde, em Goiás. Numa ação trabalhista contra a empresa, Adriana Marques Carvalho denunciou as supostas irregularidades nos laudos e apresentou e-mails nos quais discute os transtornos causados e também confessa ter medo de a mentira ser descoberta. Segundo a PF, quando o ex-presidente global da BRF, Pedro de Andrade Faria, soube da ação trabalhista de Adriana, recomendou ao ex-diretor vice-presidente Hélio dos Santos Júnior que tomasse medidas drásticas para proteger a empresa. A Polícia Federal não explicou quais seriam essas medidas e nem se elas foram tomadas. Pedro de Andrade Faria e Hélio dos Santos Júnior foram presos em São Paulo e devem ser ouvidos em Curitiba nos próximos dias. Os investigadores também dizem ter sido informados de outras irregularidades pela dona de uma granja de Carambeí, no Paraná, que tinha contrato com a BRF para a criação de frangos. Ela disse aos policiais que há 2 anos recebeu da empresa um lote de 46 mil pintinhos contaminados pela bactéria Salmonella pulorum e que a BRF negligenciou o problema. No despacho que autorizou a operação, o juiz declarou que as ações da BRF culminaram com o abate irregular de aves contaminadas e sua ilegal destinação para o consumo. De acordo com o Ministério da Agricultura, que também fez parte da operação desta segunda-feira, a presença de salmonela é comum na flora intestinal de aves, mas a bactéria é destruída e não representa risco para a saúde das pessoas quando a carne é frita ou bem cozida. Nós temos 2 patógenos, sim, que representam o risco à saúde pública. Nos autos do processo, esses patógenos não foram identificados. O risco à saúde pública, neste caso da operação, ele não está devidamente configurado. A Operação Trapaça é um desdobramento da primeira fase da Operação Carne Fraca, de março do ano passado. Na época, a investigação foi criticada por entidades de classe e pelo governo por prejuízos causados ao setor, como a suspensão de parte das exportações. Também porque várias denúncias sobre a qualidade da carne brasileira não foram confirmadas. O Ministério da Agricultura declarou que vai suspender as exportações das unidades para 12 destinos que exigem controle específico da salmonela e que também vai suspender os laboratórios investigados na operação. A BRF declarou que segue normas e regulamentos brasileiros e internacionais para a produção e comercialização de seus produtos, que existem cerca de 2.600 tipos de salmonela, que a Salmonella pulorum é essencialmente de aves e não causa nenhum dano à saúde humana, e que os resultados das análises feitas nos pintinhos citados na acusação foram enviados ao Serviço Veterinário Estadual e ao Serviço de Inspeção Federal, como determina a lei. Nós não conseguimos contato com as defesas de Pedro de Andrade Faria e de Hélio dos Santos Júnior.